Salmo 29. Quem tem a Bíblia na numeração hebraica, o 30. Salmo 29. Esse salmo a igreja está rezando hoje em todos os lugares do mundo em que se celebra a Eucaristia. Hoje, pelo menos umas 600.000 vezes, esse salmo será rezado em umas 1.500 línguas diferentes. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Eu vou ler também a tradução da liturgia do dia. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Pode até repetir, que nós vamos repetir hoje à tarde, no salmo de meditação. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Agora juntos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. E não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando já estava morrendo. Versículo 3 da Ave Maria. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos, dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Pense em tudo que nós estávamos rezando com a Eliana até agora, inclusive nessas palavras. Ó vós fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria. Eu, porém, disse seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. Talvez a tradução mais correta aqui seria: quando me escondi de vossa face, fiquei aterrado. Em Portugal eles estão entendendo bem esse termo aterrado, porque lá fala quando o avião vai abaixar, a aeromoça avisa, aperta o cinto, porque nós vamos aterrar. Aterrar é voltar para a terra, é abaixar. Então, quando eu me afastei da face de Deus, eu fiquei aterrado, enterrado, deprimido, angustiado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retomar minha vida, de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tem piedade de mim.
Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim, minha alma vos louvará sem calar jamais. Assim, esse assim, vírgula, significa, depois de tudo isso, dessa forma, desse jeito, depois desse roteiro, minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Palavra do Senhor. Quando eu preparava esse dia de louvor, com esse tema, segredos para a cura interior, e fui tomar nas mãos as leituras do dia de hoje, quando bati os olhos nesse salmo, meu coração se encheu de alegria. Porque aqui nós temos um grande roteiro bíblico de cura interior, e onde o salmista vai nos apresentando, como nós, peço a Deus a graça, consigamos ao longo desse dia ir percebendo que nós precisamos aprender esses segredos. O que é segredo? Segredo você conta para quem? Você conta para quem você não confia? Segredo tem a ver com intimidade. Pois eu digo a você, aqui nesse salmo de hoje, salmo que o Papa está rezando hoje, salmo que nós vamos rezar na missa hoje à tarde, nós temos, quase que resumidamente, alguns segredos fundamentais. Quando você tomar nas mãos o texto que ilumina o dia de hoje, esse livrinho, Segredos para a Cura Interior, você vai perceber como esse salmo é um resumo do que está escrito aqui dentro. Dá uma olhada na capa desse livro. A primeira atitude, segredo de cura interior, as duas mãos. Em que posição essas mãos se encontram? Nada lembra você? Você nunca colocou suas mãos assim? Quando? Para rezar, você reza assim? Eu quando junto a mão, rezo assim, assim. Quando é que a gente põe a mão nessa posição? Quando a gente vai receber a Eucaristia. Primeiro segredo de cura interior: acolha Deus que te acolhe. Receba Deus. Ao mesmo tempo que essas duas mãos estão numa atitude de quem recebe, elas estão numa atitude de quem está dando. E dar com as duas mãos significa que eu não guardei nada. Da onde veio a mania de dar as mãos um para o outro para cumprimentar? Há países, por exemplo, que eles passam o nariz um no nariz do outro. Na Rússia os homens beijam na boca, gente. Aqui também já tem uns que beijam. Por isso que a coisa está russa. Os esquimós, por exemplo, passam a testa um no outro. Cachorro, quando encontra com o outro, lambe. Não é assim? Da onde que pegou esse costume de você pegar na mão da pessoa? Era um gesto para dizer, eu estou desarmado. Não tem nada escondido aqui. Eu posso chegar perto de você, que eu não tenho uma faca. Não corro não. Eu não tenho uma faca escondida. Eu mostro a minha mão. E você mostra a sua e segura na minha. Então, ao mesmo tempo que esse segredo da capa diz que a gente precisa se dar, precisamos receber. Ao mesmo tempo que diz que eu preciso receber Deus em minha vida, como eu recebo na Eucaristia,
eu preciso dar-me a Deus com as duas mãos. E por isso, eu preciso dar-me a Deus com tudo aquilo que eu sou. Um segredo fundamental de cura interior é: enquanto você não perder a casca, você não se cura. Desde pequenininho a gente aprende a colocar casca, a se esconder, porque a casca, num primeiro momento, ela nos protege, mas depois impede que a graça de Deus nos atinja. Eu preciso dar-me inteiro a Deus com as duas mãos. Significa que eu não estou guardando nada para mim, eu não escondo nada. O salmista não esconde nada de Deus. Eu preciso dar-me com as minhas cascas. O que significa essas minhas cascas? Essas minhas cascas significam o meu sofrimento. Quando é que junta casca? Estão vendo alguma casca aqui no meu braço? Quando é que junta casca aqui? Em duas situações. Primeiro, se eu não lavar, vai juntando um cascão, não é? Tem mãe que para dar banho no filho precisa arrumar um caco de telha, tá? Por isso que tem aquelas buchas. A mãe, antes da gente sair, não fala: vem cá, deixa eu ver se a orelha está limpa. Vê as dobrinhas. Esses de dos filhinhos nossos ficou olhando para mim. Depois ele segurou aqui e falou assim: o senhor tem dois queixos. A mãe ia olhar as dobrinhas aqui, tá sujo. Olha, só ver a orelha. Vai lavar de novo. Que moleque toma banho e sai sujo. Isso é um milagre. Sabe aquele cabelo escorrido assim do lado, mas passou Gomex? Hoje é gel. Então, junta a casca quando eu não lavo. E quando é que junta a casca mais grossa aí? Quando eu machuco. A pele, para poder sarar, ela forma uma casca. Por que a mãe xinga tanta gente quando a gente é pequeno e tem aquelas casconas na ferida? A gente começa. Dói, mas a gente quer tirar a casca. Aí sangra, aí a mãe põe no isolado. Eu preciso mostrar a Deus as minhas cascas. Está aqui com a casca, para perder essa casca. Significa que eu preciso mostrar a Deus a minha sujeira e as minhas feridas. A minha ferida e as minhas sujeiras. Mas, padre, eu vou mostrar a Deus as minhas sujeiras? Esse é um segredo fundamental, que eu exploro de várias formas nesse texto. Fundamental de cura interior. Eu preciso mostrar a Deus as minhas cascas, as minhas sujeiras e as minhas dores. Nós até nos convencemos sem muita dificuldade que precisamos mostrar a Deus as nossas dores. Mas a graça de Deus não tem como nos atingir, porque não mostramos também as nossas sujeiras. Por isso eu pensei nesse duplo aspecto, e por isso as duas mãos. Eu preciso acolher Deus, e essa é uma certeza fundamental, e eu até pensei, eu não sei quantas vezes eu repito nesse livro a palavra misericórdia. Talvez podia olhar no meu computador, mandei contar lá quantas vezes eu escrevi essa palavra. Eu até pensei que foi um grande sinal de Deus esse acampamento acontecer hoje. Esse dia de louvor acontecer hoje. E quando eu fui meditar as leituras do dia de hoje, eu tive certeza absoluta. Os passos que nós viemos dando nesses últimos 50, 60 dias, entre quarta-feira de cinza, aliás, entre o acampamento de carnaval já, onde fomos chamados a experimentar uma verdadeira alegria, e para isso viemos nos afunilando. A quaresma é esse tempo de afunilamento.
aonde nós sabemos que se queremos fazer uma longa viagem, nós só podemos levar o essencial. Precisamos deixar as coisas estragadas, as coisas supérfluas de lado. Chegamos a um funil medonho. E aliás, esse ano nós tivemos e estamos tendo uma grande profecia. Uma profecia que está se cumprindo. Uma profecia que tem tudo a ver com Catarina Emmerich, uma mística semi-analfabeta. Uma profecia que tem tudo a ver com o Santo Sudário. Uma profecia que tem tudo a ver com o milagre de Lanciano. Uma profecia que tem tudo a ver com Santa Faustina Kowalska. E essa profecia chama-se A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Graças a Deus, no Brasil, essa semana deverá passar de 6 milhões de pessoas que assistiram e rezaram com esse filme. No mundo inteiro. Essa semana ele começa a ser passado em Israel. Essa semana. Eu vejo um sinal profético. Um sinal evidente. Para mim, a melhor definição desse filme, quem deu, está do nosso lado direito, Padre Jonas. Quando lá em Roma o entrevistaram, o Padre Jonas disse assim: eu entrei no cinema e saí de uma igreja. Não foi? É exatamente isso. Por que será esses sinais todos, gente? Por que será esse filme que está abalando o mundo? Esse filme mudou, e eu vi isso domingo passado, ainda atendi pessoas na Flórida, nos Estados Unidos, pessoas que vieram me falar: padre, esse filme mudou a minha vida. Porque nós estamos passando por esse afunilamento que a Quaresma e a Paixão de Cristo nos convida e nos conclama. E só quem passa por esse afunilamento chega na graça da ressurreição, que ao menos 3 vezes esse salmo salienta, ao usar a palavra alegria, ao usar a palavra cântico, ao usar a palavra exultar-se, exultar em Deus. Esse roteiro que o salmista nos mostra para chegarmos à alegria, os 2 últimos capítulos do livro, na experiência da verdadeira alegria, na prática da verdadeira alegria, que precisa ser alimentada, ela precisa passar por uma trilha. E essa trilha tem um segredo fundamental, que o Espírito Santo nos fez cantar, precedendo a essa pregação. 3 coisas que o Espírito Santo nos fez cantar: Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me abraça. Ou na ordem que nós cantamos: Deus me acolhe. O que significa acolher? Aqui, as 2 mãozinhas. Deus está pronto para me pegar inteiro. Acolher é guardar dentro. Quando a gente manda recolher, é pegar o que está fora e guardar. Quando a senhora escolhe feijão, a senhora separa o bom e o ruim. Acolher significa guardar dentro do coração. Acolher. Então, Deus mas me acolhe do jeito que eu sou, com as minhas cascas, com as minhas feridas. Esse é um segredo fundamental para a cura interior. Mas, meus irmãos, e eu gasto um capítulo, talvez seja o capítulo mais longo do livro, para falar sobre isso. O grande problema nosso
é que o conceito errado que nós temos de amor humano leva-nos a não experienciar o amor divino. Como o encardido não pode impedir Deus de nos amar, nada nem ninguém pode impedir Deus de nos amar. Ele faz, e aí ele tem esse poder, ele faz com que nós não nos abramos ao amor de Deus. E uma das características do amor de Deus é essa gratuidade. Deus não nos obriga. A primeira certeza que você precisa ter, que eu preciso ter, que cada um de nós precisamos ter, o primeiro segredo fundamental da cura interior: Deus me acolhe. Porque para me amar, Deus precisa me acolher. A primeira coisa que você precisa para amar é acolher a pessoa, é trazer a pessoa para dentro do seu coração, é a pessoa saber que ela pode se jogar nos seus braços. Talvez uma das coisas mais lindas que Deus tem premiado a comunidade de Betânia nesses anos todos seja exatamente essa palavra, acolher. Uma das minhas maiores alegrias é quando um filho ou uma filha de Betânia volta para Betânia recaído. Entendo o que eu quis dizer. Não fico alegre quando recai, mas eu não posso evitar que alguém recaia. A minha alegria é, se recaiu, volte para a nossa casa, porque sabe que será acolhido. No dia que você tiver essa certeza, aconteça o que acontecer, eu posso voltar para casa. Eu não sou um filho qualquer, eu não sou um João ninguém, que não tem aonde cair morto. Eu tenho aonde cair morto ou aonde cair vivo. Porque Deus me acolhe do jeito que eu tiver. Mas há uma segunda experiência forte, e essas três palavras que nós cantamos, na verdade no livro eu resumo na palavra misericórdia. A segunda palavra forte é que esse Deus me acolhe, mas não me acolhe de longe. Eu estou lá na minha casa sentado lá no sofá, alguém está lá fora na chuva, eu falo, por favor entra, fica aqui dentro enquanto passa a chuva. Eu até acolhi a pessoa dentro da minha casa, ela está dentro da minha casa, mas eu estou lá sentado no meu sofá. A segunda palavra que nós cantamos é que Deus me... Tem jeito de abraçar de longe? Essa palavra abraço na Bíblia ela é espetacular. Porque Deus me abraça significa que Deus me acolhe, trazendo-me para bem pertinho dele. Esse abraço significa os gestos concretos que Deus usa para expressar, para externalizar, para fazer com que seja sentido, tocado por mim esse amor. Mas esse abraço também significa que essa acolhida de Deus, e aí a terceira palavra, é uma acolhida amorosa. É aquele abraço do pai pródigo no filho impródigo. Daquele menino que pensou em fazer muitos discursos para o pai, mas que o pai decidiu calar-lhe a boca com um abraço. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Eu tenho tentado ensinar isso aos casais. Eu tenho tentado ensinar isso a meus filhos, minhas filhas, meus consagrados. Faça com que morra num abraço o mal feito. Quantas e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de curar uma pessoa para sempre, porque não abraçamos essa pessoa. Nós não nos abraçamos mais verdadeiramente. Seu filho não chegou na hora, a hora que ele chega. Quero saber por que você não chegou na hora.
Você rompeu relações com sua esposa, com seu marido, com um amigo, seja lá com quem for. Na hora que reencontra, vamos conversar sobre isso. Isso é uma imbecilidade. Então você não ama. Aproveite essa hora para dar um abraço tão apertado, tão demorado, tão silencioso nessa pessoa, que ela nunca mais vai esquecer que você a ama e acolhe. O amor precisa ser traduzido em gestos. Mas como é que Deus pode me abraçar se eu estou longe? Deus está lá com os braços abertos me esperando. Mas se eu me afasto dele, evangelho de hoje, como é que Deus vai me abraçar? Deus quer me abraçar, Deus quer me acolher. Mas Jesus diz: eu estou à porta e bato, se você abrir. Se você não chegar perto de Deus com a sua casca formada pela sujeira do pecado, você tem? Eu tenho um monte. Casca formada pela ferida. Talvez até muitas dessas feridas provocadas pelo pecado. Deus não tem como traduzir esse amor. Esse amor que nós meditamos de forma tão linda na semana passada. Esse amor que se chama misericórdia. Palavra espetacular. Mas veja bem o que significa essa palavra. Quando o Papa proclamou, e eu tive a graça de estar em Roma, naquela 8ª de Páscoa do ano santo, no dia em que ele canonizou Faustina Kowalska, essa menina que mergulhou sua vida na misericórdia infinita. Quando o Papa proclamou o domingo da divina misericórdia, não da misericórdia divina. Misericórdia divina é um atributo ou uma qualidade que Deus tem. Ao falar divina misericórdia, está falando de algo que Deus é. É quase não, é explicitamente o novo nome da Santíssima Trindade. E é interessante que o Papa usou exatamente essa expressão da misericórdia, o Deus que é rico em misericórdia, logo na segunda encíclica que ele nos escreveu, lá pelos anos 80, acredito que no ano 80, 81. Assim que ele ficou Papa, ele escreveu uma encíclica falando sobre Jesus, o Redentor do homem. E o passo seguinte, quando ele foi falar do Pai, veja, o Papa preparou o jubileu do ano 2000, um ano depois de ele ter se tornado Papa. Todos os sinais que nós temos nesses 25 anos que João Paulo II está à frente da igreja. Ele já nos falava na Divis Misericórdia, o Deus que é rico em misericórdia. Ali ele mostrava a misericórdia como o nome do Pai, o novo nome do Pai, ou o eterno nome do Pai. E no ano santo, ao proclamar o domingo, a festa da divina misericórdia, ao canonizar Santa Faustina, a menina que mergulhou sua vida na misericórdia infinita, que percebeu do lado aberto, do coração rasgado, do coração transpassado de Jesus, como 3 vezes ouvimos no Evangelho de domingo passado, Jesus falando e mostrando o seu lado. Santa Faustina que mergulhou ali a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua casca, naquela porta aberta da misericórdia. O Papa, ao nos apresentar a divina misericórdia, e essa apresentação acontecer acompanhada de um crucifixo, que foi sugestão do próprio Papa, em que o Filho estava crucificado no Pai e ambos nos davam o Espírito Santo. Ali, João Paulo II nos convidava a um mergulho nesse Deus que é, não só que tem, mas que é a própria misericórdia, a divina misericórdia. Mas que coisa impressionante, meus irmãos.
Eu vou dar um exemplo bem claro para você entender. Qual é a única possibilidade nesse mundo de eu, Léo, como homem, ter um filho feito na minha carne? Única possibilidade. Se me unir a uma mulher. Fora isso, tem jeito? Não tem jeito. Impossível. Mesmo que for nesses absurdos de laboratório, vai ter que pegar o material genético masculino para se unir ao material genético feminino. A semente masculina com a semente feminina. Tem outro jeito? Não tem. Agora entenda a palavra misericórdia. Deus pode ser misericordioso sozinho? Pensa bem. Nós falamos que Deus tudo pode. Sabe que Deus pode ser, a Trindade Santa, pode ser divina misericórdia sem o ser humano? Por que não pode? Porque a palavra misericórdia é o encontro de duas palavras. É o encontro de duas realidades. Quais? Miséria, miserere, desgraça, pecado, sofrimento. O que é miséria? É falta, a pessoa está na miséria. O cara que é um miserável. Também fala, que esse jeito é miserável. Pão duro. Miserere significa pobreza, sujeira, doença, pecado. Junta a palavra miséria com a palavra córdia. Córdia não é corda, não. E nem a corda. É de coração. Então, para dar a palavra misericórdia, eu preciso da palavra miséria e da palavra coração. Segunda coisa, ao falar da divina misericórdia, o Papa está nos ensinando, e a Bíblia muito mais do que o Papa, de que essa misericórdia em Deus, a divina misericórdia, não é uma teoria, não é só uma justa posição de palavras, e nem é a formação de uma palavra nova através de dois termos novos. A Bíblia nos está ensinando, e o Papa também, de que a divina misericórdia é algo concreto, que acolhe, que abraça, é algo palpável, é algo experienciável. Então, para que aconteça de fato a divina misericórdia, é preciso que tenhamos duas coisas concretas. Quais? Um coração da parte de Deus e a miséria. Aí vem a pergunta: Deus tem miséria? Se Deus não tem miséria, como é que Ele pode ser misericordioso? Ele não tem miséria. A não ser que você acredita que o mal venha de Deus, que a doença venha de Deus. Aí sim, essa teologia aí barata tem. Se Deus não tem miséria, como é que Ele pode ser misericordioso? Só tem um jeito? Qual? Quando o ser humano dá esse passo e oferece a sua miséria para que ela se encontre com o coração de Deus. Quando foi que isso aconteceu de forma definitiva? Na cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, quando Santa Faustina contemplou o coração rasgado de Cristo na cruz,
ela percebeu uma coisa horripilante do lado humano. Santa Faustina teve a visão da paixão de Jesus, do sofrimento de Jesus, da flagelação de Jesus. E ela nos conta que quando ela contemplava a flagelação do Senhor, Jesus estava com as mãos amarradas, igual aparece no filme, e na visão que ela teve, uma visão espiritual, 4 soldados estavam batendo em Jesus com aquele chicote, com aquelas 3 pontas de aço. Igualzinho não, que lá deve ter sido 1% do que foi na verdade. Isso que o mundo está achando um absurdo, e lá foi 1%. Talvez 2%, não mais que isso. Ela via. E ela percebia que Jesus recebia aquelas chicoteadas terríveis, mas que Jesus não expressava tristeza no seu rosto. Mas que de repente, ela olhou e viu que o rosto de Jesus estava muito triste. E Jesus estava agora olhando para quem estava chicoteando-o. E aí não eram mais 4 soldados. Que visão medonha essa mulher teve? E o Papa canonizou. Ela diz que quem estava com os chicotes eram os bispos, os padres, os religiosos, os católicos, que chicoteavam nosso Senhor Jesus Cristo com os seus inúmeros pecados. Por isso, o dia que eu perguntava a você, quem matou Jesus, não tenha medo de dizer, fui eu. O dia que você tiver essa coragem, você também terá essa grande graça de se aproximar do coração rasgado de Jesus, de se colocar aqui embaixo, feito Londino, para receber também esse rio da misericórdia que vem sobre nós, fluindo do coração rasgado, do coração estraçalhado de Jesus. E enquanto nós não fizermos isso, nós saberemos teorias sobre cura interior. Porque faltará esse encontro, o encontro do divino com o humano. Meus irmãos, Raniero Cantalamessa colocou isso diante do Papa, porque é o pregador da Casa Pontifícia. A dor mais profunda do Cristo não foi a dor física. A grande paixão do Cristo foi a paixão na sua alma. Por isso ele escreveu uma frase linda: a paixão da alma na alma do Cristo é a alma da paixão. Por quê? Vocês imaginam uma coisa? Quando uma corrente de ar quente choca-se com uma massa de ar frio, o que acontece? Uma explosão? Trevas, relâmpagos. A Bíblia não diz que aconteceu isso? A Bíblia não diz que houve terremoto na hora da morte do Cristo? Por quê? Porque o Cristo humano, Jesus, ao tornar-se humano, Filipenses 2, de 6 a 11, ao assumir em tudo a condição humana, ele assumiu todo o pecado da humanidade em si. Jesus trazia toda a miséria da humanidade em si, toda, inclusive a minha e a sua, ou melhor, especialmente a minha e a sua. Jesus trazia nas suas costas, e por isso que aquilo que foi profetizado por Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, no Novo Testamento vai aparecer separado em 2 momentos. Isaías 55 diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E logo em seguida diz: por suas chagas fomos curados. O Novo Testamento divide esse texto de Isaías em 2 etapas. A primeira etapa vai aparecer no capítulo 8 de São Mateus, quando Jesus cura os doentes, e começam a trazer doentes endemoninhados para ele,
Isaías é repetido, o versículo 4 do capítulo 55, no capítulo 8 de Mateus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enquanto ele era vivo, ele foi passando pelo mundo e tomando sobre si e pegando para si as nossas enfermidades. Vocês sabem muito bem que um problema sério dos hospitais é onde colocar o lixo hospitalar. Imagine que eu tenho um tumor maligno aqui na minha perna. E eu vou no hospital, eles cortam em volta e arrancam esse tumor maligno. Tirou de mim, e agora vai para onde? Manda enterrar? Enterra, vai para a água, a pessoa... É um problema sério. Quando Jesus tirava a doença de alguém, para onde ele mandava essa doença? Para o ar? Para onde? Quando Jesus curava um paralítico, para onde ia a paralisia que tinha paralisado a pessoa? Quando Jesus curava um leproso, ele tirava a lepra da pessoa. Para onde mandava essa lepra? Ele enterrava? Jogava por lá? Para onde ele levava essa lepra? São Mateus vai dizer no capítulo 8: ele tomou sobre, ele foi pegando para ele. Que coisa espetacular! Que amor é esse? Cada doente que Jesus, e ainda hoje, cada doente que Jesus vai curando, ele vai tomando sobre si. Por isso que cada Eucaristia é celebração do mistério pascal do Cristo. E celebrar o mistério pascal do Cristo significa celebrar a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação. Esse grande período que a igreja está vivendo agora. Por isso, esse dia de louvor tinha que acontecer hoje. Depois da festa da misericórdia, depois da Páscoa, caminhando para Pentecostes, no coração do mistério pascal nós estamos vivendo. Já quase que nos preparando ansiosamente para a última etapa do mistério pascal, que é o derramamento do Espírito em Pentecostes. Jesus foi passando pelo mundo e foi tomando sobre si as nossas enfermidades. Por isso São Paulo pode dizer na segunda carta aos Coríntios: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele se transformou no próprio pecado. Isso é um disparate. São Paulo escreve isso com uma explosão de espanto no capítulo 3 de Gálatas. Ele se transformou numa maldição. Maldito aquele que é preso no madeiro. A segunda parte da frase do profeta Isaías: tomou sobre si as nossas enfermidades, por suas chagas fomos curados, só aparece na carta de Pedro, depois da ressurreição de Jesus, depois da morte de Jesus. Jesus vivendo no mundo, ele foi tomando sobre si as nossas enfermidades. E quando ele chega na cruz, a cruz é o ápice. Ele na cruz é a miséria humana inteirinha. Por isso a paixão da sua alma. E essa miséria humana inteirinha, todas as cascas, todos os pecados, por isso que ele se descasca, por isso que ele está nu, por isso que ele é uma ferida só, por isso que ele está sujo de todas as sujeiras da humanidade. Essa sujeira toda na cruz, por isso teve que ser levantado da terra. E ele já tinha dito isso no capítulo 3 de São João: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. E ali já salientava para olhar para o seu coração rasgado. Aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Ele vai retomar isso no capítulo 8 e no capítulo 12 de São João. Muito interessante que tanto o capítulo 8 como o capítulo 12 de São João começam com uma cena mostrando duas mulheres prostituídas, as únicas duas mulheres das quais o Evangelho diz que foram expulsos 7 demônios.
No capítulo 8, Madalena. No capítulo 12, Maria de Betânia. As duas que vão ungir o Senhor. Uma que vai ungir o Senhor, João capítulo 12, a unção de Betânia na segunda-feira santa. Outra que vai passar o sábado do santo inteirinho, preparando perfume e lágrima, para levar ao Senhor. Durante a noite do sábado ela vai e chega na madrugada da ressurreição. Aquela primeira unção que começa em Betânia, com Maria de Betânia, que derramou o perfume e quebrou o vaso diante de Jesus. Essa unção, Maria Madalena, no sábado santo, aquele sábado em que ela ficou chorando e preparando as lágrimas, foi o dia em que o Senhor estava no túmulo, que Eliana falava e que o Salmo 29 retomou. Meus irmãos, aqui nós entendemos uma coisa esplendorosa. Se para salvar o ser humano que está aterrado nesse chão, Jesus tornou-se humano, com um corpo humano, com uma vontade humana, com as limitações humanas, para salvar aqueles que já estavam abaixo dessa terra, para salvar aqueles que já tinham morrido. O único caminho, o único jeito que Jesus tinha para salvar os que estavam na terra, era tornando-se um de nós, armando a sua tenda entre nós. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O único jeito que ele tinha para salvar os que já tinham morrido, era tornando-se um com eles. E ele então foi capaz de morrer. Jesus matou a morte quando morreu essa morte. A morte morreu quando matou Jesus. E Jesus, morto na carne, desce aos infernos, desce à mansão dos mortos. É São Pedro que vai nos ensinar isso também. No dia em que Madalena passa preparando com lágrimas do pecado do seu passado, da sua história e da humanidade inteira, ele está lá. E nós lemos no ofício da manhã. E você que acessou o site da Canção Nova, você encontrou exatamente esse texto no sábado santo, o encontro de Jesus com Adão. Para que a igreja na noite do sábado pudesse, ao acender o círio pascal, cantar: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Essa frase sempre mexeu com a minha cabeça. Como é que então o pecado de Adão foi feliz? Então quer dizer que Adão foi um santo. Ele só executou um projeto que foi dado para ele. Foi tudo uma encenação. Com o tempo eu fui descobrir. A igreja só fala: ó feliz culpa de Adão, a partir da redenção oferecida e operada por Jesus. É uma releitura. E aqui está um segredo importante que eu vou explorar no dia de hoje, para a graça de cada um de nós chegarmos a experienciar a cura interior. Fazer releitura da nossa vida, fazer releitura da história. Quando a igreja, na noite do sábado santo, apaga as luzes todas, e quem assistiu pela televisão, eu pude assistir um pedacinho depois da nossa celebração. Esse rincão era uma coisa espetacular. Aquelas velas acesas, a luz de Deus que foi se acendendo. Eu digo a você, essa luz foi tão forte que chegou a 1000 quilômetros de distância, lá onde eu estava em Santa Catarina, e iluminou também o meu coração. Porque essa é a grande certeza que nós descobrimos. A igreja na noite da vigília pascal está nos dando a aula prática mais profunda e maravilhosa de cura interior. Na escuridão da noite, das trevas do pecado, da minha e da sua vida, da minha e da sua miséria, da casca das nossas feridas ou das nossas sujeiras, surge um fogo novo. Esse fogo novo abençoado. O círio pascal, a certeza concreta, visível, feita de cera virgem da abelha, de que esse Senhor, princípio e fim, alfa, ômega, está agindo, a Ele a eternidade, a glória,
aqui no ano de 1990, no ano de 1850, no ano de 1220, no ano de 2004, como nós vemos em todas as igrejas do mundo inteiro. A data é nesse ano, é esse hoje de Deus. Hoje não fecheis o vosso coração. Hoje é o grande hoje com H de Deus. Jesus, logo depois desses dois sinais do pecado humano, capítulo 8 e capítulo 12 de São João, ele nos chama a atenção para esse momento da cruz. João 8, 28, e quando eu for levantado da terra, então sabereis quem eu sou. João 12, 32, e quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Aqui nós entendemos por que Jesus precisou ser levantado da terra. Porque ele não morreu na terra. Porque ele não morreu em contato com a terra. Porque ele foi levantado. E ele disse, repito 3 vezes, João 3,14, 8, 28, 12, 32, que ele seria levantado. Que ele sairia desse chão, embora a cruz estivesse cravada nesse chão. Porque já estava acontecendo ali a redenção. Já estava acontecendo ali a exaltação do Senhor. Para São João o Espírito Santo foi dado quando Jesus deu o seu Espírito. E o grande sinal que nós temos nisso é a pessoa de Nossa Senhora, a mestra da cura interior, a quem reservei um capítulo especial nesse livro, Segredos da Cura Interior. Maria está de pé, aos pés da cruz. Ah, que coisa espetacular. Gente, eu quase que entro num delírio espiritual quando fico meditando isso. Quando o anjo chegou para Maria e a saudou, como é que ele saudou Maria? Ele falou o nome dela. Por que ele não falou o nome dela? Será que ele não sabia o nome dela? Me arruma um paninho aqui que eu estou derretendo já. Ele não sabia o nome dela? Será possível que esse anjo ia fazer uma viagem tão longa, chegar lá em Nazaré e não ia saber o nome dela? Que anjo mais sem educação, que chega e não fala nem o nome da dona? Quando ele chegou, ele falou o que para ela? Ave cheia de graça. Ele sabia o nome dela? Sabia, logo em seguida ele vai falar o nome dela. E por que ele na saudação não falou o nome dela? Dona Maria? Porque nenhum nome era maior do que aquilo que ele disse. Quando ele disse, eu te saúdo, ó, plena de graça. Esse é o nome que Deus escolheu para Maria. Ela é a plena de graça. Haris, graça. Da onde veio a palavra carisma? Haris. Da onde veio a palavra caristia? Eucaristia, ação de graças. Ao falar ave cheia de graça, o anjo disse para Maria, você é a cara do Pai. A cara no sentido de querida, de maravilhosa, de amada, mas também no sentido de rosto, como nós também usamos. O anjo chegou para Maria e falou, eu te saúdo porque Deus, quando olhou para você, Ele se enxergou em você. Em toda a eternidade, Deus sempre procurou alguém que fosse a cara dele. Por isso Gálatas 4 vai dizer, na plenitude do tempo, e faço um capítulo sobre isso nesse livro, com Jesus tudo chega à plenitude, a graça de Deus chega à plenitude, a graça de Deus atinge a plenitude. Com Jesus chegou o tempo das coisas plenas, das coisas cheias, das coisas absolutamente, profundamente cheias, em que nada fica faltando. Quando o anjo olhou para Maria e falou, cheia de graça, agraciada, você é a cara do Pai. Maria começou a entender o projeto que Deus já estava fazendo na sua vida. E meus irmãos, que coisa espetacular.
O pai, quando olhou para Maria, se enxergou nela. Por isso que Jesus, ao ser levantado da terra, levando consigo, ele tirou da terra, ele foi levantado, ele tirou da terra o pecado, a doença, a miséria que ele foi recolhendo enquanto passava no meio do mundo, enquanto tomava sobre si as nossas enfermidades. Ao levantar-se da terra, preso na cruz, o peso do pecado, a paixão da alma do Cristo, a dor moral do Cristo, o absoluto abandono em que ele se encontrou. Por quê? Porque ele tomou sobre si a miséria da humanidade. Jesus Cristo na cruz é a planificação da miséria humana que ele vai entregar ao Pai. É nesse excesso de miséria que ele também encontra-se no vazio de não encontrar respostas. A pior de todas as misérias Jesus passou é a perda de Deus. Jesus Cristo na cruz é o representante do movimento do MST, o pior de todos os movimentos dessa terra, o movimento dos sem Deus. Jesus, ele é sem Deus. O salmista vai dizer que ele chega a tomar o cálice até as fezes, aquilo que não prestava mais. Nessa hora em que ele está num completo abandono, em que ele inclusive reclama para o Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Quando Jesus tomou sobre si, meus irmãos, o ápice da miséria humana, ele não conseguiu mais enxergar nem Deus. Olha o que o pecado faz comigo, com você. E naquela hora em que ele não viu o Pai, ele baixou novamente os olhos para a terra. E quem estava ali? De pé, aos pés da cruz? Maria. E quando Jesus olhou para o rosto de Maria, a sua mãe, ele viu a mesma coisa que o Pai tinha visto. Você é a cara do Pai. Jesus não enxergou o Pai, enxergou a cara do Pai, o amor materno do Pai, a misericórdia infinita do Pai, que me alegrei tanto em ver muitos de vocês estampados nesse peito por Nossa Senhora da Misericórdia, a Mãe da Divina Misericórdia. Se você deseja de fato descobrir o segredo ou os segredos de Deus, só o Espírito de Deus pode revelar a você. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, na segunda parte do versículo 11, 11b. As coisas de Deus, só o Espírito de Deus nos revela. Por isso, que só aquela plena de Deus, a cara de Deus, a cara da misericórdia, a caríssima da misericórdia, o rosto feminino da misericórdia, foi a misericórdia de Deus também para Jesus, enquanto assumia a miséria humana. É por isso, meus irmãos, que dessa explosão do encontro da miséria humana com o coração, com o amor que acolhe, que abraça, com o amor infinito do Pai, esse encontro vai se dar na cruz. Por isso houve trevas, por isso o véu do templo rasgou de cima a baixo. E quando aconteceu esse encontro, não foi só o véu do templo que se partiu, não foi só os túmulos que se abriram e muitos defuntos se levantaram, mas foi cravado para sempre, simbolizado na lança de Londino, no coração de Jesus Cristo, o rasgo eterno da misericórdia. E hoje, esse é o nosso único caminho. Se você quer experimentar a misericórdia divina, a divina misericórdia, não tem outro jeito senão mergulhar nesse coração a sua miséria.
E eu queria pedir a você que hoje você fizesse isso. Que hoje você se tomasse com as duas mãos. Não com uma mão só, com as duas mãos. Em forma de Eucaristia. Do mesmo jeito que hoje, um dos últimos gestos do seu dia vai ser receber Jesus na sua mão. Eu queria que nesse dia você tivesse a coragem de pegar suas duas mãos e se colocar aqui com a sua casca e dizer: ô Senhor, eu quero mergulhar nesse coração rasgado, a minha miséria, a casca produzida em minha alma, em meu corpo, em meu coração, pelos meus pecados, a casca produzida em minha alma e em meu coração pela minha miséria.